O título dessa mensagem, da mensagem de hoje à noite, é A Verdade do Coração do Homem Diante dos Olhos de Cristo. E o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 22 ao 27, ele diz assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram, do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Irmãos, vamos aqui então entender o que houve. O que houve aqui nesse texto. Jesus e os 12, sob grande desgaste físico, por estarem muito cansados, por estarem emocionalmente afadigados, por estarem numa tarefa árdua, a bem da proclamação do Evangelho, por estarem diante dessa demanda, dessa grande demanda, porque afinal muitas eram as multidões que se ajuntavam para ouvir falar de Jesus, para ouvir Jesus também falar e ver aí, além disso, os seus maravilhosos milagres. Como também estavam muito cansados, estavam meio afadigados, emocionalmente afadigados, quando souberam da morte de João Batista a mando de Herodes, do rei Herodes. E diante então desses fatos, desses acontecimentos, Jesus ele sai com seus discípulos e vão a um lugar deserto, vão ali descansar. Eles vão para o outro lado do mar da Galileia. No entanto, queridos, uma grande multidão seguiu a Jesus. E já havia dias, pois ouviram seus ensinamentos e contemplaram seus grandiosos milagres. E diante da presença daquela multidão, Jesus compadeceu-se, pois Jesus sabia das necessidades de todas elas. Afinal, Jesus olhava para aquelas multidões de pessoas e via nela ovelhas sem pastor. E assim, Jesus ele manda cessar o momento de descanso. Ele dá uma segunda ordem ao seu merecido descanso. Ele dá uma segunda ordem ao seu, digamos assim, seu retiro de férias. E dessa forma, Jesus passa a ministrar seus ensinos e também curar doentes. Mas Jesus observou que aquele povo estava com fome, aquele povo tinha muito fome, estava faminto, e assim ele resolveu alimentá-lo. E Jesus alimenta aquele povo por meio de um maravilhoso milagre, conhecido como o milagre da multiplicação dos pães. Esse milagre é relatado em todos os 4 evangelhos. E então Jesus, a partir de 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas. Como tudo de Jesus, seus milagres, eles têm sempre um ensinamento, eles têm sempre algo a nos dizer, eles são pedagógicos.
E esse milagre da multiplicação dos pães não foi diferente. Jesus aqui aproveitou este milagre para, de uma forma, ilustrar para as pessoas uma gloriosa verdade. A verdade que ele, Jesus, ele é o pão da vida. Aquela multidão, ela segue Jesus não por meio de uma fé sincera, não é através de uma fé verdadeira, de uma fé genuína. Aquela multidão vê em Jesus um curandeiro. Aquela multidão olha para Jesus e vê em Jesus simplesmente um operador de milagres. Alguém que faz milagres maravilhosos e que com certeza em meio a esses milagres que foram feitos poderá suprir suas vidas, provendo-as das mais difíceis e urgentes, iminentes necessidades. Percebendo isso, Jesus verificando e sondando os corações daquele povo, Jesus percebendo que aquela multidão queria lhe declarar rei a todo custo, e que essa bandeira levantada por aquela multidão estava completamente fora do propósito pelo qual ele, Jesus, teria vindo ao mundo. Ou seja, a bandeira que esse povo levantava, a intenção que esse povo tinha, a vontade que esse povo desejava, não era a vontade e nem era o plano do Deus Pai. E vendo que diante desse assédio, Jesus vendo essas propostas, e que seus discípulos estavam ali vendo também o que ocorria, Jesus verificou que eles estavam correndo sério risco de se deixarem levar por aquele assédio, por aquelas propostas. Portanto, de forma bastante apressada, urgente, Jesus ele dá então uma ordem aos seus discípulos para que saiam de lá. Ele dá uma ordem, ele liquida de uma vez por todas, ele dá um basta naquele levante e naquele motim. Então Jesus ele despede os seus discípulos e faz com que eles entrem no barco para voltarem para o outro lado do mar da Galileia. E Jesus, queridos, ele se despede daquela multidão e segue para o monte. Vai para o monte a fim de orar por aquele povo. Vai para o monte para a fim também de orar por aqueles discípulos que estavam dentro do barco a navegar, a cruzar o mar da Galileia, e que pouco mais adiante, um pouco mais de tempo, eles estariam enfrentando uma terrível tempestade. E após isso, Jesus então ele vai ao encontro de seus discípulos, e Jesus o faz de forma sobrenatural, andando sobre as águas. E então lá ele acalma toda a tempestade, fazendo com que o barco chegue ao seu destino. Nós inclusive vimos isso terça-feira, salvo engano, esse texto sobre Jesus andando sobre as águas, acalmando a tempestade. E então, querido, em todos os relatos dos evangelhos, observamos que Jesus jamais ele se deixou levar pelo assédio de multidões. Não. Ele não se deixa levar por conversas, por chaleirismo, ele não deixa se levar quando as pessoas tecem palavras elogiosas, contudo completamente superficiais. Na verdade, querido, Jesus sempre soube que a motivação daquelas multidões, daquelas pessoas, em segui-lo, não era uma motivação sincera, mas era uma motivação completamente interesseira, e interesseira pelo que Jesus podia lhes proporcionar numa vida próspera. O Império Romano, no intuito de enganar o povo e assim deixá-los contentes em meio a tanta dificuldade, utilizava-se do método chamado pão e circo. Ou seja, se o povo tivesse comida e diversão, tudo estava muito bem. Em Roma, o Império Romano ele
dedicava 93 dias do ano a jogos públicos. E a lógica é que era muito mais barato dar diversão para o povo, dar diversão às multidões, do que ter que lutar com essas multidões numa guerra civil. E ainda hoje é assim que se faz. Ainda assim, são como os governos fazem diante das crises. Tentam apaziguar, amenizar o problema com pão e circo. E o povo se deixa levar por essas artimanhas. Mas não nos enganemos com toda a popularidade de nosso Senhor Jesus nos dias de hoje. Poucos, e olha, são muito poucos, muitíssimo poucos, são aqueles que querem Jesus nas suas vidas como Senhor e Salvador e também a se submeter à sua vontade, à sua palavra. São poucos, pouquíssimos. Contudo, muitos, e aí são muitíssimos, que querem apenas ser curados por Jesus, ou que querem que Jesus dê a provisão de suas necessidades. Querem todas essas coisas, querem proteção, querem livramentos, entretanto, não querem se submeter a Jesus. E quanto a esse, Jesus diz o seguinte, no capítulo 5 de João, o capítulo anterior a esse que lemos, no versículo 40, Jesus diz assim a estes: contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês querem cura, vocês querem alimento, vocês querem recursos financeiros, vocês querem emprego, vocês querem viagem, vocês querem todas essas coisas. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. O propósito do milagre que Jesus operou era para, e que Jesus, os vários milagres que Jesus operou, entre eles era para que Jesus falasse à multidão. João no capítulo 1, versículo 17, diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Queridos, por graça e misericórdia, Jesus, ele alimentou aquele povo faminto, mas em sua verdade lhe deu a palavra de Deus. Entretanto, o povo queria o quê? Queria comida e não a verdade. Tanto é que ao final quase todos abandonaram Jesus e negaram segui-lo. Desistiram de segui-lo. E veja que algo aqui muito interessante. Vocês vejam que Jesus, num só sermão, Jesus perdeu toda aquela multidão. Toda aquela multidão. Jesus, em um só sermão, perdeu toda aquela multidão. E diante do que aqui foi exposto, queridos, eu quero juntamente com vocês observarmos aqui alguns ensinamentos de Jesus para as nossas vidas. E o primeiro ensinamento nós vamos ver da seguinte forma. O versículo 25 e o versículo 26, o primeiro ensinamento. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Versículo 26, Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aqui está Jesus denunciando de plano, de cara, os falsos motivos daqueles que o seguiam por causa dos pães e dos peixes. Ou seja, Jesus, após multiplicar os pães e alimentá-los, e se despedindo, Jesus veio para a região de Cafarnaum, do outro lado do mar da Galileia. Aquela multidão foi
e também atravessou o mar e foi à procura de Jesus. Com certeza, em primeira mão, os que viram a ansiedade da multidão, daquela multidão empolvorosa, atravessando o mar, pegando seus barcos, vários barcos. Ali entende-se que uma multidão não cabia tudo dentro de um barco só, então eram vários barcos, ou seja, uma frota de barcos seguiu para o outro lado, para Cafarnaum, para ir ao encontro de Jesus. Então as pessoas, quando viram de antemão, pensaram: poxa, como essas pessoas amam a Cristo, quanto essas pessoas estão desejosas por Ele, querem honrá-lo com sua vida, fazendo esse sacrifício, andando, caminhando, navegando distâncias. Elas amam demais Jesus. Contudo, queridos, Jesus ele conhecia a cada um dos corações daquelas pessoas que faziam parte daquela multidão. Conhecia cada um. Jesus conhecia suas intenções, Jesus conhecia seus pensamentos mais íntimos. Ele sabia a conduta e o proceder daquelas pessoas. O alvoroço, aquele alarido todo que aquelas pessoas faziam, em nada, absolutamente nada, enganava nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele disse: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus quis dizer com isto que sabia muito bem dos sentimentos de cada um deles que faziam parte daquele povo, daquela multidão. Na carta de Paulo aos Romanos, há um texto lá em Romanos, no versículo 9 e 10, que diz assim: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. De fato, queridos, quando se crê de todo o coração, quando se confessa, quando se crê para a justiça, quando se crê no nome de Jesus e confessa a Ele como seu Salvador, e é uma confissão sincera e verdadeira, de fato, implica que essa pessoa passou pelo sobrenatural do novo nascimento, o habitar do Espírito Santo ocorreu em sua vida e, portanto, ela entendeu quão pecadora é ela entendeu toda o seu estado deplorável e desgraçado de pecado, e que somente em Cristo Jesus pode haver a remissão dos seus pecados. Então, queridos, Jesus conhece o ser interior de todos quanto abrem suas bocas e confessam crer no seu nome. Jesus sabe quem na verdade diz ser um cristão e vive em sua vida a plenitude do cristianismo. Jesus não se deixa enganar por um levantar de mão, por palavras e simplesmente palavras. Ele não vai nessa. Jesus ele não se deixa enganar por um louvor somente de boca e não de coração. Jesus sabe qual o motivo que muitos se fundamentam para exercer em suas vidas uma religião. Jesus sabe muito bem o que faz uma pessoa passar a frequentar uma igreja. Sim, querido, Jesus sabe. Ele sabe o porquê de obedecerem às suas ordenanças. O que os levam a muitos desses a orarem a Ele. Ele sabe o motivo da oração de A, de B, de C. Ele sabe o motivo porque alguém está lhe obedecendo. Quais são as intenções. O que lhe motiva a obediência. Jesus sabe de tudo isso. Mas é preciso que entendamos que Jesus, queridos, Ele é Deus. E Ele é o Senhor que vê,
e o Senhor que julga as nossas mais íntimas e profundas intenções e ações. Vamos lá, no Antigo Testamento, no livro 1 Samuel. Deus chega a Samuel e diz: Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque lá eu já escolhi quem vai ser o rei de Israel agora no lugar de Saul. Vá lá. Vá lá e impõe as mãos, o unja como rei de Israel. Nós sabemos que Samuel dirigiu-se à casa de Jessé, chegou lá e chamou todos, disse a Josué, disse: não, deve ser o primogênito. E chamou o primogênito não era, e depois chamou o segundo, o terceiro, o quarto, enfim, chamaram todos os filhos de Jessé. Nenhum deles era, exceto nos chamaram quem? Davi. Davi era o novinho, era o caçulinha, pequeno, inexperiente, um pastorzinho de ovelhas. A última pessoa que Samuel pensou e que Jessé pensou e que muita gente pensaram é que era ali que estava o rei de Israel. Era ali. Contudo, queridos, o grande problema está exatamente aqui. É no que a gente vê com nossos olhos. Nós não vemos como Deus vê. Veja o que o Senhor fala a Samuel, lá no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, no versículo 7. Ele diz: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, a verdade do homem, quem de fato ele é. Não há quem possa esconder ou enganar, se esconder ou enganar a Deus. Não há quem possa. Os seres humanos omitem seus sentimentos, os seres humanos omitem suas emoções uns aos outros. Os seres humanos sabem dissimular, eles sabem fingir, eles sabem fazer de conta, eles sabem fingir ser o que na verdade nunca foram, nunca são. Não é difícil enganar pessoas, não é difícil enganar pais, não é difícil enganar amigos, pastores, maridos, esposas, não é difícil. Mostramos de forma dissimulada quão certos e íntegros somos aos outros, e estes até acreditam, quando na verdade nada disso nós somos. É só dissimulação. Dizemos ser o que não somos. No entanto, queridos, é completo e absolutamente impossível enganar a Cristo. Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Vou repetir: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Jesus nos vê em toda a nossa inteireza, por completo. E Jesus, ele tem o poder de saber quem na verdade lhe ouviu. Jesus tem a capacidade de saber quem na verdade, ao lhe ouvir, lhe entendeu. E por isso acreditou, e por isso, por fim, passa a lhe amar agora. E Jesus sabe. Jesus sabe aquele que lhe ouviu. Jesus sabe aquele que lhe está ouvindo agora. Jesus sabe se esse que lhe está ouvindo agora está lhe entendendo. E Jesus sabe que se ele lhe entender, de fato e de verdade, ele vai lhe amar. Mas também Jesus sabe aquele que não está ouvindo, ou se está, não está entendendo, e nem quer entender. E por isso não acreditou nele, por não ter lhe entendido. E por não ter lhe entendido, continua da mesma forma, não o ama. Ainda que diga que o ama. Mas ele sabe que não ama.
Ainda que diga que lhe serve, mas ele sabe que não lhe serve. Ainda que diga que se submete à sua palavra, mas ele sabe que não se submete. Certa vez Jesus pergunta a Pedro sobre o seu amor por ele. Todos nós lembramos muito bem disso, quando Jesus chega: Pedro, você me ama? E Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Está lá em João 21, 17. Quão felizes, queridos, são aqueles que podem dizer: ó Jesus, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe e conhece o meu coração. Portanto, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Quão felizes e abençoados, quão bem-aventurados são todos que podem ler de forma verdadeira o Salmo 139 que Davi escreveu e que diz: Senhor, som do meu coração, e ver nele como ele está, se ele está um coração que te agrada. Ou seja, se minha vida é uma vida que alegra o teu coração. Sonda a minha vida, Senhor, e vê nela o que há necessário que seja mudado. Traz clareza aos meus olhos aquilo que não faz parte da tua vontade, para que eu venha lutar e expurgá-la da minha vida. Quão felizes são aqueles que assim podem dizer ao Senhor, com a verdade de sua vida, sabendo que Ele sabe de toda essa verdade. Então, queridos, o primeiro ensinamento de Jesus nesse texto é que Jesus sabe de tudo. 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 O segundo ensinamento, nós vamos ler agora o versículo 27, só a primeira parte, em que diz assim: não trabalhem pela comida que se estraga. Versículo 27, a primeira parte: não trabalhem pela comida que se estraga. Então Jesus, após responder àquela multidão que tinha completa compreensão sobre suas motivações em buscá-lo, ou seja, que sabia que toda aquela devoção, que toda aquela diligência em segui-lo, que todo aquele alarido: Jesus, tu és um profeta, Jesus, tu és maravilhoso, Jesus, tu és um poderoso. Ele sabia que aquilo era tudo conversa. Ele sabia que aquela diligência toda, que aquela devoção toda em segui-lo era somente porque haviam visto os seus milagres, e em especial a cura de enfermos e a multiplicação dos pães. Mas de um modo geral, todos os prodígios que ele realizara, aquele povo, entendendo isso, era somente por essas coisas que eles se motivavam a ir atrás, a ir a buscar Jesus, seja onde fosse. E assim são muitos hoje ainda, que assim fazem muitos sacrifícios. É por isso que tem muito falso profeta que está aí roubando as pessoas, que estão aí roubando as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas vão com interesses a Cristo, interesses por motivos que não é nenhum dos motivos que ele veio à Terra. É por isso que vão e são enganados. São enganados pelas falsas promessas. É por isso que existe. Olha, tem um ditado que diz assim: que para toda mercadoria se tem um dono. Muitas vezes a gente fala muito mal desses falsos profetas. Eu sou um deles e eu falo: são ladrões, assaltantes, enganadores, batedores de carteira, picaretas da fé. São. Mas as pessoas que vão atrás deles vão porque querem usura. Vão porque também vão com falsos interesses.
não vão motivados pelo que de fato Jesus veio fazer no mundo, que foi salvar as suas vidas. Mas enfim, Jesus, sabendo de todas essas coisas, ele agora aconselha a todos que não trabalhem pela comida que se estraga. Mas me diga uma coisa, o que é que nosso Senhor Jesus Cristo quis dizer a eles e também quer nos dizer nessa noite quanto a isso, a não trabalhar pela comida que se estraga? Será que Jesus, por acaso, quer dizer aqui a nós que não percamos tempo com qualquer trabalho ou atividade? Será que Jesus está defendendo aqui a ociosidade, a preguiça? É evidente que não. Jesus, ele não tolera preguiça, e inclusive a sua palavra ela refuta de forma veemente o preguiçoso, aquele que não quer trabalhar. Há várias passagens que fundamentam essa afirmação, e entre elas nós podemos ver Provérbios no capítulo 6, versículo 6, que diz: observa a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Então, queridos, Deus incumbiu Adão ao trabalho no paraíso. Como é que ele é contra o trabalho? E mesmo após a queda de Adão, o Senhor lhe ordenou que se ocupasse com o trabalho. Queridos, então o trabalho é algo honroso para toda pessoa, é digno. Nosso Senhor Jesus Cristo trabalhou na carpintaria de José. O nosso querido irmão apóstolo Paulo, ele trabalhou fazendo tendas para quê? Para não ser pesado a ninguém. Portanto, Jesus, ele não recriminou que era errado trabalhar pelo pão de cada dia, não é. Entretanto, isso não deveria ser a principal atividade, isso não deveria ser o alvo maior, o alvo principal, primordial. Esse é o problema. A censura de Jesus era pela obstinação, pela obstinação excessiva pelo haver das coisas do corpo, a despeito da irresponsabilidade com a vida espiritual. O que Jesus está aqui censurando, o que Jesus aqui está dando um pito, um carão a mim e a você e aqueles daquela época, é pela nossa excessiva obstinação, teimosia, persistência, pelo haver das coisas do corpo, em detrimento à irresponsabilidade com a vida espiritual, em detrimento à nossa vida espiritual, ou seja, pelo prejuízo à nossa vida espiritual. Primeiro é isso, depois a minha vida espiritual. E infelizmente é algo que tende a acontecer em todo o mundo. Contudo, Jesus reprova, Jesus proíbe a prioridade do trabalho pelas coisas deste mundo, se assim nós negligenciamos completamente as coisas eternas. Paulo fala disso enfaticamente. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, ele diz: olha, a essas pessoas que priorizam em primeiro lugar o seu trabalho, em favor de obter as coisas deste mundo, e ao priorizar ele passa a ser irresponsável, negligente, completamente com as coisas eternas, com a sua vida espiritual. Paulo, sobre esta pessoa, ele diz: se a tua esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, deixa eu dizer uma coisa a você: você é o mais infeliz de todos os homens. A outra versão diz: você é o mais desgraçado de todos os homens. E ainda uma outra que pode ser dita, que é: você é o mais miserável de todos os homens. Então Jesus, ele quer nos dizer que as coisas terrenas podem ter seus valores. Entretanto, seus valores não podem nem devem sobrepor os valores das coisas espirituais, pois as coisas espirituais, elas são infinitamente mais urgentes, elas são infinitamente mais importantes do que qualquer outra coisa efêmera, passageira, terrena. E ao analisarmos esse texto,
observamos o quanto Jesus tinha razão para advertir e aconselhar com estas palavras. E não só tinha, como ele tem. Pois ainda hoje muitos, e não são poucos, olha, muitos, não são poucos, são aqueles que estão vivendo sobretudo quanto ao que Jesus advertiu e proibiu que não façam. Muitos trabalham noite e dia pela comida que se estraga, contudo não se preocupam em nada por sua saúde espiritual. Tem toda disposição para o trabalho, para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo, mas não tem disposição para a leitura da palavra, não tem disposição para ir ao culto, não tem. Estão muito mais preocupados com seus corpos e não com suas almas. Estão mais preocupados com as coisas dessa terra do que com as coisas da eternidade. Que é isso? Você foi salvo ou não? Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Se chegar dentro de um culto, na igreja, tivéssemos cheios aqui da igreja e disséssemos: vocês sabem Mateus 6,33? Talvez até ninguém lembre direito o que é que diz Mateus 6,33. Tudo bem. Mas se eu começar a dizer agora o comecinho do versículo: busquem, pois, o resto vai ser dito em uníssono. Vão dizer, bradando: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Você, quando diz isso e afirma que isso é verdadeiro, você tem que se lembrar que Jesus Cristo sabe todas as coisas. Ele sabe até que ponto esse versículo é uma verdade no seu coração, ou se não uma dissimulação. Ele sabe. Aquele que busca o reino de Deus prioritariamente e acima de tudo, nunca deixará de ter acrescentado em sua vida todas as demais coisas. Experimente. Agora, esse texto está totalmente equivocado se você pensar o seguinte: eu vou buscar o reino de Deus, porque tudo que eu quiser, tudo que eu desejar, o Senhor vai me dar. O texto não está dizendo isso aqui. O texto está falando sobre suas necessidades. E o Senhor, ele diz: vocês sabem muito bem que o Pai sabe de todas elas. Suas necessidades. Muito bem-aventurados são todos aqueles que discernem o valor de uma alma. Uma alma que esteja completamente saciada pela graça de Deus. Pois estes sabem que só por meio dessa graça que poderão encontrar descanso seguro e certo para elas, para suas almas. Priorize o que é bom e não o que é supérfluo na sua vida espiritual. Prioriza aquilo que é principal, que é nutriente, que é alimento para a sua vida espiritual. Não sacie sua alma com o que não é pão, com o que não alimenta. Você nunca vai saciar. Se você é um remido de Deus, você já saiu desse estágio de querer buscar no dinheiro tranquilidade para a sua vida, você buscar no seu poder tranquilidade para a sua alma, você buscar, esqueça você, ou então você não conhece, ou então você nunca conheceu a Cristo e ainda vive como essas multidões, o buscando com seus interesses mais ínfimos, pequenos e sem valor, mediante ao grande valor das coisas eternas do Senhor. Portanto, queridos, a segunda lição que Jesus nos passa aqui é que Jesus, ele terminantemente
ele proíbe aos seus o trabalho inútil. Ou seja, aquele que trabalha pela comida que se estraga, que é efêmera, que é passageira, que é hoje, mas não é amanhã. Agora vamos ao terceiro ensinamento de Jesus. O restinho do versículo 27. Nós lemos o começo do versículo que diz: não trabalhem pela comida que se estraga. Mas agora Jesus diz: mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, queridos, a advertência de Jesus é que trabalhemos pela comida, a comida que permanece para a vida eterna. Não resta dúvida que em Cristo encontraremos a melhor comida, a mais saborosa, a que sacia, o mais saudável de todos os alimentos. É em Cristo que nós encontramos, é Ele que nos nutre de forma satisfatória as nossas almas. Tudo bem, Sérgio, mas me diga uma coisa: onde é que eu posso encontrar este alimento? Quem sabe a sua pergunta? O ser humano, ele não deveria dedicar-se de forma prioritária, primordial, por alimentar seu corpo. Afinal, seu corpo cedo ou tarde será devorado pelos vermes da terra. Sabe, você que está preocupado, você que é fitness, nada contra. Não é inveja minha não, pelo meu corpito aqui que eu estou. Nenhum. Tenho nada contra. Aliás, eu acho bacana. O cara que tem... Eu tenho tentado me espelhar, mas de fato eu digo a você que eu não tenho feito a lição de casa correta. Mas não há problema nenhum de você buscar ter um corpo saudável, sarado, contanto seja para a glória de Deus. E você não queira ter um corpo saudável, saradão, né? A título de ser sensual, de ser cobiçado e etc. Porque se for por isso, você não está glorificando o nome de Deus. Mas é para a sua saúde física, beleza, amém, continue, vá nessa. Agora, o que você não pode é dedicar-se de forma prioritária a isso e esquecer a sua saúde espiritual. E é isso que tem acontecido muito. Ó, deixa eu dizer, tem muita gente dentro da igreja, tem muita gente dizendo que é cristão, que é crente, que é evangélico, que é isso, que é aquilo outro. Que ó, no físico está uma beleza, saradão, saradona, o corpo está primeira, bem dividido, enfim, né? Carrega pneu, faz crossfit, né? Crossfit, arrudeia terreno, faz campo A4, tudo no mundo. Pega em peso. Tem gente que pega aqueles trator, pneu de trator, pesa que não é brincadeira. E rola e faz, enfim, faz tudo, vocês sabem como é. Tem muita gente dentro da igreja que está assim, que faz suas caminhadas, olha, ele não perde religiosamente, como diz a história. Vamos botar assim melhor, regularmente. Vai para as academias. Se tiver chovendo, não deu para ir hoje, mas faz em casa. Então, ou seja, fisicamente está primeira. Agora, espiritualmente, está um bucho. Um bucho. Obeso. Obesa. Espiritualmente está uma negação, está desnutrida, está desnutrido. Então, não é dessa forma que você vai satisfazer a sua alma, meu querido e minha querida. Lembre-se que por mais um corpo bonito que você tiver, um corpo saudável que você tenha, o final dele
é debaixo da terra para os vermes comerem. Mas sua mais importante dedicação deveria ser com a sua alma. Para que ela possa ser suprida todos os dias pela palavra de Deus. Para que assim você tenha plena convicção e entendimento na sua vida. Que ainda que você morra, que você seja enterrado e que os vermes da terra consumam todo o seu físico, mas ao final você viverá e por toda a eternidade. É isso que está faltando na mente dos cristãos. Essa busca, as coisas do céu, da eternidade de Deus. Essa disposição, tenha disposição para trabalhar e comprar o pão que não é pão, que não alimenta, tudo bem, nós precisamos, necessitamos todos os dias. Nós temos o colégio dos nossos filhos, nós temos a energia da nossa casa, nós temos os desejos do nosso passeio, do nosso lazer. Tem pecado nisso? Não, mas você peca quando bota isso acima de Deus. E peca muito mais ainda quando você diz que Deus é o Senhor da sua vida, é o Deus da sua salvação. Você sabe qual foi a resposta que Jesus deu a Satanás quando foi tentado lá no deserto? Quando Satanás colocou diante de Jesus todas essas coisas que o homem tem buscado de forma comprometida, este pão que não alimenta. Quando ele colocou e disse, tudo isso lhe darei, Jesus olhou para ele e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. A palavra que tem sido negligenciada por vocês cristãos. Falam muitas vezes dos incrédulos que não escutam a palavra, que não dão atenção à palavra, que desrespeitam a palavra, que eles estão fazendo o que sabem, ou que pensam que sabem. Os homens naturais não discernem as questões espirituais, mas você que diz que é um cristão, você é espiritual e você tem negligenciado a palavra de Deus, você não tem tido fome por ela. Ao contrário, você não tem paciência de sentar-se na cadeira e escutar a palavra de Deus, porque está demorando, passou de 40 minutos, passou de 50, passou de 1 hora, passou de 1h20, passou de 1h30. E o que é que tem? Qual o problema? Você passa 3 horas num filme, assistindo um filme, e não passa sequer 1 hora, 1h30, sentado numa cadeira, escutando a palavra do Deus que lhe salvou, o evangelho que lhe tirou das trevas e lhe levou à luz. Qual o problema? Era para quando terminasse, depois de 1h30, 1h40, você dizer, poxa, eu queria mais. Eu queria mais. Eu queria muito mais. Porque eu preciso. Eu estou vendo muita gente, nesse período aí de pandemia, dizendo, eu estou com saudade das minhas reuniões no templo. Amém, eu também estou. Muita saudade. Embora a minha vida cristã não se resuma a isso. Há um templo. Contudo, ele é necessário. Ali é uma comunidade cristã, precisamos nos reunir como corpo de Cristo. Bem, eu e você já sabemos bem disso, acredito eu. Mas, se eu disser uma coisa a você, eu quero ver quando acabar essa pandemia. Eu quero ver quando essa pandemia acabar. Se eu vou escutar ainda as pessoas dizendo, pastor, eu estou doido que chegue terça-feira, que eu quero ir para o culto de oração, eu quero ver a igreja lotada na terça-feira no culto de oração. Eu quero ver as mesmas quantidades de pessoas que vão no domingo estarem na terça-feira. Eu quero ver a mesma quantidade de pessoas estarem buscando, pastor Sóstenes,
o nosso pastor, encarregado do discipulado da nossa igreja, dos grupos discipulados, dizer, pastor, quando é que começa? Eu quero logo, eu estou com saudade, eu quero ir todo dia. Pastor, eu boto todo dia, eu quero todo dia. Aí eu quero ver. Eu quero ver essa saudade. Eu quero ver essa saudade. Eu quero ver essa saudade nas igrejas que tem escola bíblica, às 8 horas da manhã, as pessoas chegando 7h30, aguardando já em oração para serem ensinadas, admoestadas, exortadas, aconselhadas na palavra de Deus. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver as pessoas buscando a comida que permanece para a vida eterna. Eu quero ver depois dessa pandemia. O grande problema é que ninguém entendeu ainda o que Deus quer falar à igreja com essa pandemia. Eu só vejo o povo dizendo assim, pastor, vamos orar para que Deus cure, para que Deus não deixe mais ninguém morrer, para que Deus faça assim, porque para as coisas voltar ao normal, ou seja, o normal como eu estava vivendo antes. É interessante, é absolutamente incoerente. As pessoas colocam lá aquele tão conhecido versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se eu não enganei agora, mas acho que não. E que diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar e confessar os seus pecados, dele se arrepender, eu do céu ouvirei o seu clamor, ouvirei o seu pedido e os perdoarei e sararei a sua terra. Você sabe o que é que dizer isso? É Deus está irado lá no céu. Deus está irado no seu trono com a igreja que não está cumprindo o seu papel aqui na terra. É isso. A pandemia está acontecendo, olha, dê glória a Deus. E sabe por quê? Porque a palavra dele está se cumprindo. Dê glória a Deus. Está se cumprindo, ele está dizendo, olha, é o início do fim. E é preciso que essas coisas aconteçam para que eu venha. Você não quer que Cristo venha, não, queridinho e queridinha? Não quer? Dê glória a Deus. Jesus está vindo. Jesus está anunciando, dizendo para a igreja, convertam-se, arrependam-se e voltem ao propósito pelas quais eu deixei neste mundo. Não tenham dúvida, queridos, se lutarmos dessa forma, ou seja, se lutarmos focados, se lutarmos cheios de vontade, se nos esforçarmos, se lutarmos além dos nossos limites, se lutarmos pelas coisas do alto e no propósito de vivermos, quer venhamos beber, quer venhamos comer ou fazer qualquer outra coisa, mas que lutemos para fazer tudo quanto glorifica o nome de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer a você uma coisa. Nós seremos taxados de malucos, de alienados, de fanáticos, de radicais, de exagerados. Nós não podemos ser aquele que buscamos a Deus só pelos interesses. Nós não podemos ser aqueles que buscam a Jesus Cristo não porque precisam dele receber algo, mas porque já recebemos. São estes que têm intimidade com Deus, portanto estes oram a Ele constantemente com oração sincera. Quando estes vão para a igreja, eles vão com um coração sincero, eles vão não por conta das coisas, não vão por conta das pessoas, não vão por conta da causa, mas vão por conta da causa de Jesus. Vão por conta de Jesus. Vão porque de fato amam a Jesus. Vão para adorá-lo, para servi-lo, para ouvir a sua palavra. E ouvem como um verdadeiro, como um verdadeiro herdeiro.
Quando um verdadeiro cristão que ama Jesus e que luta para viver para ele quando senta para ouvir a palavra de Deus, ele senta-se como um herdeiro que vai escutar agora o seu testamento. E no testamento diz assim: porque cresce em mim, ainda que morra, terás a vida eterna. Quando se vai para a igreja, um dos propósitos é porque nós vamos para lá dar um treinozinho, fazer um ensaio de quando Jesus vier buscar a sua noiva, a igreja vier nos buscar, nós nos reuniremos e iremos com ele para a glória. Ir para a igreja, um dos propósitos é esse, é treinar para o dia que Jesus voltar. Mas parece que para muitos ir à igreja é uma luta, é algo pesado, é ruim, é chato, é enfadonho, dá sono e tantas outras coisas. O que é isso? Precisamos lutar para fazer tudo quanto glorifica esse Deus. Ainda que sejamos taxados de malucos, alienados, fanáticos, radicais, exagerados, como há pouco disse. O homem natural, aquele que nunca teve o verdadeiro encontro com Cristo, ele jamais vai entender isso. Este homem sempre achará que tais coisas que vamos fazer são loucuras, são bizarrices. É algo ilógico, é incoerente, porém não importa o que a humanidade possa vir pensar de todos nós, o que importa é que continuaremos a trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Mas é com muito trabalho que assim iremos viver para a glória de Deus, queridos, é com muito trabalho. Mateus 11:12, olha o que diz lá: desde os dias de João até agora o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Deixa eu dizer a você, Jesus ele nos aconselha e nos encoraja com a promessa que, se assim ocorrer na nossa vida, é porque de fato temos recebido pela fé a maravilhosa promessa de salvação, a maravilhosa promessa da vida eterna. Os seres humanos eles estão vazios em suas almas, mas Cristo está completamente disposto e sempre desejoso em suprir em nossas vidas e assim saciar a fome de nossas almas. Se cremos em Cristo, Ele, o Filho do Homem, de forma graciosa, Ele vai nos suprir imediatamente e abundantemente. Ele vai nos suprir da graça, da misericórdia, da paz e do poder do seu Espírito. Para quê? Para que nós venhamos vencer o mal do pecado, o mal que nos subjuga, o mal que nos escraviza opressamente. Afinal, queridos, foi com esse propósito que ele foi selado, designado e comissionado por Deus Pai. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido, ele está muito mais disposto a dar do que o ser humano a receber. Tenhamos plena certeza disso. Pois quanto mais os pecadores forem a Ele, quanto mais os pecadores o buscarem, muito mais alegria e satisfação em Jesus irão experimentar. Muito mais. Busque mais o Senhor e você vai viver experiências com Ele maravilhosas. Quanto mais você busca, a experiência é mais gloriosa, é mais satisfatória. Ele é um Deus que livra aqueles que o buscam. Ele pode não livrar do seu deserto, mas Ele livra no deserto. Talvez seus desertos sejam um após outro. Não se preocupe. Ele está com você em todo tempo, em todo instante e a todo momento. E ao final de tudo, você vai andar por campos verdejantes e será alimentado
por toda a eternidade. Será cuidado por Ele e o verá face a face. Mas enfim, aqui estão algumas perguntas para a nossa íntima e sincera reflexão, queridos. Eu estou encerrando. Com quais motivos você tem buscado Jesus? O que é que tem lhe motivado a buscar Jesus? O quê? O que você espera em Cristo para a sua vida? Qual é a sua esperança em Cristo? Aqui? Ou lá? Qual é a sua esperança em Cristo? Você pode, de fato, dizer ao Senhor Jesus? Você pode chegar e abrir-se com o Senhor Jesus e dizer a Ele: Senhor, eu sei que Tu sabes de tudo sobre mim. Inclusive você sabe, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu te amo. Você pode dizer isso ao Senhor? Dizer que Ele sabe todas as coisas e Ele sabe que você o ama? Qual tem sido o seu trabalho? Qual tem sido a sua disposição de trabalho? No seu emprego? Na sua empresa? Qual tem sido o seu trabalho? Um trabalho inútil ou proveitoso? A comida que permanece e que liberta o homem, essa comida tem qual significado para você? O que significa o pão da vida? Um termozinho bonito, bacana, só isso. E eu quero terminar lhe aconselhando, se assim você me permitir, para que você busque se alimentar do verdadeiro pão, o pão da vida. E esse pão da vida só Jesus pode lhe dar. E sabe por quê? Porque Ele é o pão da vida. Ele é o pão que alimenta para sempre. Não busque outro alimento para saciar sua alma. Não busque. Pois só em Jesus, e somente Ele é o pão da vida. Só em Jesus você pode encontrar, e somente o encontra porque Ele é o pão da vida. Ele é a vida eterna. Não há outro caminho. Não há outro. Ele é o único caminho. Ele já disse: eu sou o caminho. Não há outra verdade. A verdade é só Cristo. Não é a verdade da Igreja Batista, não é a verdade da Igreja Assembleia de Deus, Presbiteriana, não é a verdade, não é a verdade da Igreja Católica. A verdade é Cristo. A verdade é Jesus. Ele diz: eu sou a verdade. E Ele diz: e eu sou a vida. Portanto, o que é que você está mais esperando? Afinal, o que é que você está esperando? Busque-o. Agora, busque-o de todo o coração, ou seja, com a verdade da sua vida. Com toda sinceridade, reconheça quem você é e quem Ele é. Afinal, Ele sabe todas as coisas. Se você o buscar com a verdade. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ricamente nos abençoe com sua misericórdia, com sua graça. Um forte abraço e um resto de noite gracioso na minha e na sua vida.